Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler o Evangelho, meditar sobre as Escrituras, porque Deus sempre nos ensina muito. Hoje vamos meditar na nossa confiança em Deus. Até que ponto confiamos em Deus? Até que ponto confiamos em Deus nas mais difíceis situações? Vamos meditar sobre isso, amém? Amém. 1 Reis 19, do 1 ao 15. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho. Amém. Então Noemi leu o livro de 1 Reis, não é? E conta uma passagem do profeta Elias, né? Profeta do Velho Testamento, antes de Jesus nascer. É o profeta que levava a mensagem de Deus ao povo de Israel. E na época do profeta Elias, existia o rei Acabe, a rainha Jezabel, e a rainha Jezabel, o coração perverso, havia desviado o povo de Israel da adoração do Senhor e colocado o povo de Israel na adoração de Baal, de vários deuses, não é? E o povo de Israel havia se tornado idólatra. E o profeta Elias lutava contra isso. Ele lutava contra isso, e nessa passagem que nós lemos, ele teve uma vitória muito grande sobre aqueles sacerdotes idólatras. E a rainha Jezabel, perversa de coração, diz que iria matá-lo. E ele sentiu medo e resolveu ir embora e partiu. Ele estava com um grande medo, um grande problema, porque ele agora perderia a sua vida, porque ele havia defendido a adoração ao Deus de Israel. Ele havia defendido, ele havia cumprido a vontade de Deus, não é? Ele estava combatendo a idolatria, porque o povo de Israel é um povo formado naquela época para receber o Messias. Ele deveria adorar o Deus verdadeiro, não é?
Mas naquela época havia entrado então uma idolatria no povo de Israel e o profeta Elias luta corajosamente contra essa idolatria. Mas agora ele está em fuga e ele está desanimado, ele está desesperado. E no versículo 5 do trecho que nós lemos, ele no versículo 4 ele diz assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Ele quer morrer, ele tem um desejo de morrer. Já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Ele havia sofrido muito, ele havia passado momentos de grande tensão e agora a rainha queria matá-lo, né? E ele desanimado, ele diz assim: ah, Senhor, agora já basta, toma a minha vida. Quantas vezes nós também temos essa vontade de morrer, ficamos perdidos no nosso relacionamento com Deus nos momentos realmente difíceis, de problemas que nos tiram a paz, não é? Aqueles problemas mais sérios, não é? Aquelas situações tão difíceis da vida que passamos e a nossa fé fica como que numa encruzilhada, não é? Não sabemos para onde ir, porque parece que Deus não nos escuta e nós queremos morrer, porque morrendo aquela situação se encerra e nós perdemos o gosto pela vida. E aqui o profeta Elias, que era um profeta muito usado por Deus, está se sentindo assim. Agora ele diz assim: agora, Senhor, no versículo 4, né, ele diz assim: agora, Senhor, já basta, toma agora a minha vida. Eu quero morrer, porque eu não sou melhor que os meus pais. Meus pais eram imperfeitos, eu também sou imperfeito. E ele estava em conflito, não é? Havia acontecido uma situação muito difícil com os profetas de Baal, e ele estava sentindo aquilo, depois da ameaça da rainha Jezabel, e ele estava realmente em conflito, triste, porque o profeta Elias era um homem de Deus, não é? Ele tinha conflitos. Ele fala assim: toma agora a minha vida, eu não sou melhor que os meus pais. E vai se transcorrendo, o anjo do Senhor traz comida para ele e tudo, e ele se esconde numa caverna. Ele se esconde numa caverna para fugir ali dos seus perseguidores, fugir da rainha Jezabel. E quantas vezes nós também temos um problema e entramos numa caverna também, numa caverna de silêncio, numa caverna de incredulidade, como se Deus não nos estivesse olhando para nós. Quantas vezes essa caverna do desespero, ficamos perplexos, pensamos que somos pecadores, que não somos melhores que aqueles pessoas que não pensam em Deus. Quantas vezes também estamos tristes, não é? A exemplo do que o profeta Elias ficou. O profeta Elias se entristeceu. Ele falou: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Depois ele entra na caverna e se esconde. É nessas horas que nós devemos pensar: até que ponto eu confio no Senhor? Até que ponto eu confio em Deus nas situações mais difíceis? Porque quando estamos bem, quando tudo corre bem, quando temos os problemas mais leves, mais corriqueiros, não é? Até que a nossa fé flui normalmente. Mas quando vem aqueles problemas mais graves, que nos afligem, que as pessoas cobram de nós, aí nos desesperamos. O que o profeta Elias fez? Se escondeu na caverna. E nós, talvez à procura de Deus, talvez à procura daquele consolo de Deus, onde Deus estaria? Agora ele tinha medo de morrer. E muitas vezes nós também nos escondemos em cavernas da solidão, cavernas da incredulidade, cavernas do engano, não é? Do auto-engano. O pior engano que tem é quando nós mesmos nos enganamos, não é? Quando nós mesmos nos enganamos, porque nós precisamos entender o seguinte: nas horas boas eu confiarei em Deus. Nas horas más, aquelas horas mais difíceis, eu confiarei em Deus. E isso é o que eu tenho que entender. Deus não me abandona, como não abandonou o profeta Elias aqui nessa passagem. E o profeta Elias entra na caverna, não é? E ele diz assim: Senhor, eu tenho sido muito zeloso. E nós também falamos assim: eu tenho sido um bom cristão. E ele diz assim: eu tenho sido muito zeloso, Senhor. E aí ele diz assim: Deus dos exércitos, né? É como eles chamavam Deus, né? O Senhor, Deus dos exércitos.
Porque ele explica, os filhos de Israel se desviaram, mataram os profetas de Deus à espada, é que eles estavam desviados de Deus, e como eles estavam servindo a ídolos mortos, a outras coisas, eles acabaram matando os profetas, aqueles que serviam ao Deus verdadeiro. O profeta Elias está muito triste, não é? E aí ele fala assim, eu fiquei e agora tentam tirar a minha vida, só eu fiquei. Então ele fica perplexo porque havia acontecido aquilo, e ele está triste pelo desvio do povo, não é? E Deus disse assim, sai dessa caverna, o que Deus diz para nós, sai dessa caverna, não é? Sai dessa situação, enfrenta a vida, não é? Estou com você. Deus fala para nós assim, sai dessa caverna. E ele sai da caverna e vem um vento muito forte, mas Deus não estava naquele vento. O vento que fendia os montes era um vento forte e quebrava as árvores, as penhas, não é? Porém o Senhor não estava no vento. Então quando Deus sai da caverna, muitas vezes Deus não está naquelas situações que nós achamos, Deus está aqui agora, Deus não estava naquele vento que até quebrava as árvores, Deus não estava. Depois também veio um terremoto, a terra tremeu, mas Deus não estava no terremoto. Depois depois do terremoto veio um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Então você vê ventos fortes que até quebram árvores, terremotos fazendo o chão tremer, as pedras caírem, depois um fogo, né? Que nós não sabemos como esse fogo veio, mas ali a Escritura diz que aquele fogo se apresentou. Fenômenos, coisas terríveis, e muitas vezes na nossa vida, quando saímos da caverna, acontecem muitos problemas, muitas situações difíceis, e nós ficamos perdidos. Mas onde está Deus? Deus está nesse problema, Deus está nesse sinal. Mas não, mas aqui na passagem, onde estava Deus? Deus estava em uma voz mansa e delicada que falou com Elias. Deus estava na calmaria, na voz de Deus, como Ele fala conosco. Quando Deus fala conosco, sai da caverna e não se espante pelo fogo, pelo terremoto, pelo vento, por coisas que acontecem, porque eu não estou neles, eu estou na paz, na mansidão, não é? E novamente Elias diz assim, eu tenho sido extremamente zeloso, Senhor. Ele repete para Deus o que estava amargurando o coração dele. E o Senhor disse, vai e volta para o teu caminho. É o que Ele diz para nós, vai e volta para o teu caminho. Porque nós temos um caminho na vida que é dar um bom testemunho cristão. Não adianta nós falarmos de Jesus e o nosso testemunho ser horrível. Nós somos pessoas horríveis que discutem, que odeiam, pregam ódio, pensam só em dinheiro, falam bobagem, não é? Porque as pessoas veem isso. Se nós pregamos o Evangelho, vamos dar bom testemunho, vamos dar testemunhos de paz, de pensamentos de prosperidade, para que todos tenham uma vida confortável, vamos pensar na saúde das pessoas, ajudar os moradores de rua, orar por eles, orar pelos médicos, pelos enfermeiros nos hospitais, para que eles possam ter essa missão de Deus de cuidar das pessoas. Vamos orar para um mundo melhor, um mundo de caridade, um mundo de luz, um mundo onde as pessoas aceitem Jesus, porque elas veem o nosso exemplo também, porque o exemplo arrasta as pessoas. As palavras às vezes se perdem pelo vento, mas o exemplo arrasta. Mas se nós nos deixamos abater por um problema, e temos dúvidas, e nos escondemos em cavernas, o que Deus pode fazer conosco, não é? Não, se Elias fez isso, quanto mais nós. Elias não tinha ainda o conhecimento de Deus que nós temos, porque Jesus não havia nascido ainda, não é? Depois de Jesus, nós temos um conhecimento de Deus muito maior. Mas Elias estava enfrentando uma situação muito difícil. Elias, depois, em espírito, vai aparecer a Jesus no Monte da Transfiguração junto a Moisés, não é?
e ele é um profeta de Deus, ele é um profeta amado por Deus, que vai ter uma grande obra, mas mesmo sendo um homem de Deus assim, ele treme, ele tem dúvida, ele está sendo consumido pelo seu problema, mas Deus se mostra para ele numa voz suave, na paz. É assim que devemos ter. Tenhamos confiança em Deus, sem duvidar. Lembra da passagem de Pedro, quando ele sai do barco e Jesus manda que ele ande por sobre as águas? Ele se impressiona, ele anda um pouco, mas ele se impressiona com o vento, com as águas, ele acha que ele afunda. E Jesus pergunta: por que duvidaste? Também não devemos duvidar. Deus nos cuida de nós, não vamos ter dúvida, mesmo, mas estou passando uma situação tão difícil, eu também desejaria morrer, porque é o desejo que vem nas pessoas, né? As pessoas às vezes, eu gostaria de que Deus me levasse, porque está muito difícil, mas vamos entender uma coisa, Deus é soberano, e na hora certa Ele vai nos dar o alívio, vai nos dar a libertação das situações, e essa tempestade vai passar. E nós vamos também encontrar Deus na paz, na prosperidade, na saúde, porque Deus sabe o que faz, Deus sabe o que precisamos, não é? Para poder segui-lo, porque Jesus é importante. Seguir Jesus é importante. Outras coisas não são importantes. Seguir Jesus, defender o Evangelho da paz, o Evangelho do amor. O cristão que não ama, não é cristão. Ele está no começo, o cristão tem que amar. O cristão não pode perder tempo com outros assuntos do mundo. Mas você tem que participar. Não tem que participar de nada. Você tem que pregar o Evangelho, amar o seu irmão. Você tem que deixar de ser enganado por líderes ruins que vão jogar você em enganos. Não cometa esse engano. Você tem que seguir a Jesus, ao amor, à paz, à bondade, ter comunhão com Deus, para que Deus possa falar com você, para que você entre, quando você entrar na caverna do desespero e as coisas acontecerem, o fogo, o vento, o terremoto, você encontrar Deus na paz, no meio de tantos fenômenos, no meio de tanta confusão, não é? Para que Jesus esteja na sua vida. Ame a Jesus, siga a Jesus, seja discípulo de Jesus. Não se deixe enganar por falsos líderes, por coisas do momento que podem roubar a sua fé e roubar a sua comunhão com Deus. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, compartilhe com outras pessoas e assista os outros vídeos. Amém. Nós temos vários gravados. Amém. E tudo para edificação e para o reino de Deus. Amém. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, obrigada pela sua palavra, obrigada por ser um Deus tão bondoso que está sempre do nosso lado, nos abençoando. Pedimos, ó Deus, que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, o familiar dessa pessoa, e aqueles que estiverem passando por situações muito difíceis, não percam a fé, possam sempre confiar em Ti, Senhor, não se deixar abater, mas confiar no Senhor. Pedimos que o Senhor levante pessoas para ajudar essas pessoas também que estão passando por dificuldades. Pedimos também pelo nosso país, pedimos que o Senhor envie seus anjos e que o Senhor venha guardar essa nação, que mais pessoas possam voltar o coração a Ti. Agradecemos por mais esse tempo e por todas as bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.